Olá, nós vamos dar continuidade então à aula de diabetes mellitus, né? Aqui o autor buscou traçar uma das características, né, que definem ou distinguem basicamente diabetes mellitus do tipo 1 e diabetes mellitus do tipo 2, né? Então, quando nós falamos da diabetes do tipo 1, nós consideramos sempre a atividade insuficiente da insulina, né? Quando nós falamos da diabetes do tipo 2, nós nos referimos à resistência à insulina, como eu coloquei na aula, no áudio anterior, né? Quando nós falamos da diabetes tipo 1, o que nós subentendemos é a possibilidade, como eu dei na aula de GH, na aula de fisiologia em GH, né? O que acontece é que nós temos uma queima das células beta, um comprometimento da célula beta que faz com que, um comprometimento da célula beta que faz com que a secreção de insulina seja insuficiente. Então, a concentração diminuída de insulina não é capaz de ativar todos os receptores específicos para a insulina. Isso vai acabar caracterizando um aumento da concentração de glicose sérica livre, não é? E um comprometimento dos transportadores para a glicose, portanto, com uma diminuição da entrada de glicose nas células, né? Agora, na resistência à insulina, o que nós vemos é que nós temos insulina, né? Nós temos glicose. Entretanto, nós temos um defeito na sinalização para os receptores da insulina. Defeito esse que, muito possivelmente, em casos de resistência à insulina, está associado àqueles fatores inflamatórios liberados a partir do tecido adiposo diante da obesidade, né? Que caracteriza a síndrome metabólica. Então, o receptor da insulina não sinaliza de maneira adequada o transporte a partir da membrana, né, para a glicose. E isso vai caracterizar uma diminuição da entrada de glicose celular também, né? Então percebam que nos dois casos nós falamos de hiperglicemia, que é a característica que melhor define um quadro de diabetes, né? Entretanto, a causa, né, o fator etiológico associado a essa hiperglicemia é distinto quando nós consideramos diabetes mellitus do tipo 1 e diabetes mellitus do tipo 2, tá? Então, lembrem sempre, na diabetes mellitus do tipo 1, eu tenho uma insuficiência da secreção de insulina a partir das células beta pancreáticas, né? Nas ilhotas de Langerhans. Quando nós falamos do diabetes tipo 2, nós falamos de uma resistência à ação da insulina. Então, o problema não está diretamente ligado à diminuição de síntese e secreção de insulina a partir da célula beta, tanto é que nós observamos aqui uma concentração de insulina aumentada. Entretanto, a concentração de insulina aumentada é associada ao quadro de hiperglicemia, tá ok? E não deveria ser, né? Aumentou a insulina, diminui a glicose sérica, porque essa insulina tem o papel de armazenar a glicose. E aqui o que nós vemos não é isso, né? Ambas estão aumentadas. Então, olha lá, vamos descrever um pouquinho sobre o diabetes do tipo 1, né? Então, nós temos na literatura uma descrição que reforça que aproximadamente 99% dos casos se refere à descrição de uma resposta autoimune. Então, são produzidos autoanticorpos, né, contra as células beta-pancreáticas, e aproximadamente 1% desses casos de DM do tipo 1 tem origem idiopática. Idiopática quando nós não associamos, né, nenhum fator causal à manifestação da doença. O que nós sabemos é que a incidência de DM do tipo 1 está aumentando em todo o mundo, e quando nós temos estudos, né, que nós chamamos de consenso internacional sobre o número de casos, né, questões epidemiológicas associadas ao diabetes tipo 1 e 2, questões associadas a tratamento para definir
quais são os melhores esquemas terapêuticos descobertos ou estabelecidos no mundo, né? Para que seja definido qual é a terapia padrão, né? Para os casos, nós vemos também que o número de casos tem aumentado. Ele tende a aumentar anualmente ou tende a aumentar quando nós falamos dos dados da Sociedade Internacional de Diabetes. Eu já falei para vocês que o início da diabetes mellitus do tipo 1 é abrupto, né? O indivíduo, eu vou descrever para vocês, e é muito importante que vocês tenham essa descrição, mas o indivíduo ele vai apresentar poliúria, né? Então, o volume de urina está aumentado. O indivíduo também vai apresentar polifagia. A fome, a ingestão de alimentos está aumentada também. Polidipsia, aumento da ingestão hídrica, tá? E além do indivíduo com DM do tipo 1 apresentar poliúria, polifagia, polidipsia, ele apresenta também perda de peso. Nós nos referimos ao diabetes como sintomas, né, associados aos quatro P's: poliúria, polifagia, polidipsia e perda de peso, tá? E nós vamos ver esse quadro, né, ou a combinação de todos esses fatores tem como característica estabelecer aquela cetoacidose diabética da qual eu falei para vocês lá no início, quando distingui a diabetes mellitus do tipo 1 e do tipo 2, tá? Olha lá, a diabetes do tipo 1 é uma doença autoimune, órgão específica, né, porque está associada ao pâncreas. Ela é progressiva, que começa anos antes do início do quadro clínico, devido a um fator associado à autoimunidade, e acomete as células beta das ilhotas de Langerhans, né? Eu já falei isso para vocês anteriormente, né? No início do quadro clínico já existe a destruição de 90 a 95% das células beta, né? Pelo processo autoimune. Então, quando o indivíduo é capaz de manifestar uma descrição clínica relevante que chama a atenção para uma abordagem, um acompanhamento do paciente, significa que o processo já vem se desenvolvendo, né, há muito tempo, meses ou anos antes da caracterização clínica, né? Então, nesse gráfico aqui, para ilustrar somente, né, o autor está mostrando, o autor sou eu, viu, gente? Eu quis mostrar a variação do tempo, né? A massa de células beta com esse índice aqui, que não foi representado, então um índice aleatório, com características genéticas e ambientais que interferem sim sobre esse total de células beta. Entretanto, a partir do momento que a resposta imune começa a ser manifestada, esse processo de autoimunidade tende a comprometer de maneira acentuada e progressiva as células beta, com comprometimento da síntese e secreção de insulina, e isso deve caracterizar o que nós chamamos de pré-diabetes, tá? Agora, na diabetes mellitus do tipo 1, essa pré-diabetes, ela está associada sim a um processo de comprometimento metabólico. Entretanto, como eu já falei algumas vezes, o início clínico capaz de caracterizar um achado como diabetes mellitus é abrupto, né? E ele ocorre depois de muito tempo de variação celular, né, beta-pancreática, com relação a fatores genéticos, ambientais e autoimunes, né? Quando nós falamos da morte da célula beta, né, nós vemos que nós somos capazes de identificar componentes celulares e humorais, então anticorpos, são detectados meses ou mesmo anos antes do aparecimento da doença clínica. Como é sabido que existe um componente genético, né, na diabetes mellitus do tipo 1, e aliás na do tipo 2 também, como existe esse componente genético, muitos indivíduos que têm na família casos de diabetes mellitus do tipo 1 foram estudados, né, mesmo no período em que não eram diabéticos,
e anticorpos contra a célula beta pancreática foram detectados muito tempo antes do diagnóstico ou da descrição clínica ou da manifestação clínica da doença, né? Então nós vemos que existem anticorpos, células natural killer, células beta, células T, né? Que tem como característica atuarem sobre a célula beta pancreática, de maneira a criar ali um processo de deteriorização dessa célula que culmina com a morte da célula beta. Então, quem que desencadeou o ataque contra a célula beta, né? Por que esse ataque imunológico teve início? Então, nós sabemos que existem fatores genéticos, né? Existem fatores ambientais e de hábitos do indivíduo que podem estar associados ao desencadeamento desse ataque, né, contra as células beta. Existe um ataque celular, então células de defesa, né, tecidual, são encontradas no pâncreas, né, pancreático, no pâncreas endócrino, e existe esse fator humoral associado à presença de anticorpos e que ainda não é muito bem especificado. Então, para a gente definir quem é que iniciou essa autoimunidade, a gente tem ainda hoje uma dúvida bastante grande. E existem trabalhos que definem, inclusive, a possibilidade de um fator genético que define que em um dado momento da vida, né, esses fatores ambientais e de dieta, né, e de hábitos de vida podem promover um ataque celular e, associado a isso, o ataque humoral, portanto, um ataque imunológico, né? Então, a lesão mortal, a lesão que leva à morte da célula beta, descreve diabetes mellitus do tipo 1, que é chamado do tipo 1A. Nós sabemos, na verdade, existe a dúvida, né? Nós podemos prevenir o curso de destruição da célula beta no diabetes mellitus do tipo 1? E aí, o que nós temos são trabalhos científicos, alguns bem antigos, esse daqui de 2002, né? Num grande jornal de medicina, de clínica médica, né? Que descreve aqui efeitos da insulina em parentes de pacientes com diabetes mellitus do tipo 2, do tipo 1, né? E esse artigo conclui aqui que em pessoas com alto risco para desenvolvimento da diabetes mellitus do tipo 1, a insulina na dosagem usada, pelo menos usada nesse estudo aqui, não retardou e nem preveniu o diabetes mellitus do tipo 1. O diabetes apareceu, né? Independente do indivíduo ter identificação genética para o diabetes mellitus do tipo 1, ter anticorpos já identificados e ser tratado com insulina com o propósito de retardar ou prevenir. Isso não aconteceu. O indivíduo manifestou de fato o diabetes mellitus do tipo 1, né? Esse outro trabalho também é antigo, 2001 ou 2004, não estou enxergando aqui, mas ele é citado em uma série de trabalhos ainda muito recentes, né? Porque ele tem como título, ele pergunta se as células T são iniciadoras e mantenedoras do processo autoimune, né? Descreve o papel das imunoglobulinas na patogênese. Então, o papel dos anticorpos na patogênese da diabetes mellitus do tipo 1 e identificam que esse papel ainda não está definido. E acabam por concluir que a diabetes mellitus do tipo 1 pode se desenvolver na ausência de autoanticorpos. Então, inicialmente, né, quando nós falamos, podemos prevenir o curso da destruição dessas células beta, se elas estivessem associado a um processo autoimune somente, né, nós poderíamos utilizar alguma forma de bloqueio imunológico, mas o trabalho aqui observou que a diabetes mellitus do tipo 1 pode se desenvolver na ausência de autoanticorpos. Então, de fato, o papel de anticorpos na patogênese ainda não está muito definido, apesar
deva ser classificada como processo autoimune, tá? Então, existe diabetes mellitus do tipo 1 sem participação de autoanticorpos. Então, por isso, a imunoterapia direcionada especificamente contra os autoanticorpos não é efetiva em prevenir a destruição de células beta em um quadro de diabetes mellitus do tipo 1, como eu falei anteriormente, né? Aqui a gente tem a ilustração de uma célula beta no momento do diagnóstico do diabetes mellitus do tipo 1, e aqui a mesma área tecidual 5 anos após o diagnóstico. A gente observa que nenhuma célula beta pode ser identificada, ou seja, no momento do diagnóstico ainda existe resquício tecidual, né, para as células beta das ilhotas de Langerhans, garantindo diminuição da secreção de insulina, apesar dessa ainda se manter presente, né? Após 5 anos do diagnóstico, não é possível secreção de insulina simplesmente porque não existem células beta, né? Esse quadro, gente, é um quadro que define pra gente, assim, totalmente, né, a caracterização clínica do diabetes mellitus. Na verdade, a proposta do quadro é chamar atenção para a fisiopatologia do diabetes mellitus tipo 1 descompensado, que infelizmente é muito visto, tá, na clínica médica, e eu acredito com frequência vocês devam acompanhar. Qual que é a característica aqui? A característica é que boa parte dessa descrição é comum ao diabetes do tipo 1, ao diabetes mellitus do tipo 1 e do tipo 2. Por quê? Porque ambos os tipos de diabetes mellitus estão associados a um quadro de hiperglicemia, tá? Então, é muito relevante, é muito importante que vocês observem essa descrição. Então, o autor quis demonstrar a fisiopatologia do diabetes mellitus do tipo 1 agudo, né? Ou esse processo abrupto, né, de manifestação do diabetes mellitus do tipo 1, que pode inclusive levar à cetoacidose de um indivíduo de um dia para o outro, caracterizando inclusive o coma diabético, tá? E aí, para descrever essa fisiopatologia, o autor dividiu aqui em 3 áreas esse quadro, descrevendo o metabolismo das gorduras, metabolismo de glicose e metabolismo de proteínas, e como esse metabolismo, né, ou esses agentes, gordura, glicose, representante do carboidrato, e as proteínas se comportam num quadro de diabetes mellitus do tipo 1. Então, o que a gente vê? Com relação, num quadro de diabetes mellitus do tipo 1, o alimento é absorvido, então os nutrientes da dieta, na verdade, são absorvidos e permitem aumento da glicose sanguínea, aumentam aminoácidos no plasma, bem como ácidos graxos no plasma, né? Entretanto, o indivíduo não tem liberação de insulina quando a gente fala do diabetes mellitus do tipo 1. No tipo 2, devido à resistência à insulina, a possibilidade é que ele tenha insulina, mas não consiga fazer com que ela desenvolva o seu papel, né, de ativação de receptores nos diferentes tecidos, de maneira particular no tecido hepático, né? Então, o que nós vemos aqui? Se eu não tenho liberação de insulina nesse diabético do tipo 1, o aumento da glicose sanguínea vai caracterizar um aumento na verdade, vai ser identificado por uma diminuição da utilização de glicose pelo fígado, né? Uma diminuição da captação de glicose pelo músculo e pelo tecido adiposo, né? E esse tecido adiposo ele pode armazenar a glicose, converter o excesso de glicose pode ser convertido a gordura, não é? Mas isso ocorre na presença da insulina. Se não existe insulina, muito do tecido adiposo vai ser degradado por lipólise e vai ser deslocado agora para o fígado, né? Para oxidação de ácidos graxos. E o propósito dessa oxidação de ácidos graxos é a síntese de acetil-CoA e ácido acetoácido, que
esse acetil-CoA pode ser utilizado como fonte de energia, entretanto, a alta concentração de ácido acetoácido é o que garante o que nós chamamos de um aumento da produção de cetonas e, portanto, uma condição de cetoacidose, né? O fígado que não consegue utilizar glicose, não consegue armazenar glicose porque não tem insulina, faz o quê? Porque não sofre a ação da insulina, ele vai fazer o quê? Já que ele não armazena glicose em glicogênio, o que ele vai fazer? Todo o glicogênio que está armazenado vai ser degradado. Então, há um aumento da glicogenólise. Ele degrada o glicogênio que está armazenado e libera esse glicogênio armazenado, uma vez degradado, para o sangue sob a forma de glicose. Então, o que o fígado vai estar fazendo? Colaborando para aumentar ainda mais a concentração de glicose sanguínea, né? Ainda, quando ocorre diminuição da utilização de glicose, porque não tem insulina que permita a absorção de glicose, né, pelos diferentes tecidos, o cérebro, o encéfalo, vai interpretar essa condição como inanição. Na verdade, assim, para o encéfalo, a glicose pode sim ser utilizada sem a insulina, né? Entretanto, o encéfalo é capaz de interpretar a condição dos diferentes tecidos, né, a partir do sistema nervoso autônomo e das diferentes vísceras a partir do sistema nervoso autônomo, e ele percebe também o aumento da concentração de glicose. Então, como que é que o cérebro interpreta essa condição? Tem muita glicose livre, apesar dos tecidos não estarem utilizando, né? Ele interpreta isso como uma condição de inanição. E diante da condição de inanição, o que o cérebro vai fazer? Vai impelir o indivíduo a buscar mais alimento. Então, isso induz polifagia, tá? Ainda, considerando aqui o aumento dos aminoácidos no plasma, o que nós vamos ver é que vai ocorrer uma diminuição dos aminoácidos capturados, né, pela maioria das células. Durante a diabetes mellitus do tipo 1, há inclusive degradação de proteínas, especialmente proteínas do músculo. Se há degradação de proteína muscular, vai haver perda tecidual, né? Vai haver aumento dos aminoácidos no plasma. Só que ocorre um aumento, uma diminuição dos aminoácidos capturados pelas células. Na verdade, quando ocorre aumento dos aminoácidos no plasma, nós vamos observar o quê? Se aumentou o aminoácido plasmático, esse aminoácido pode ter a ver lá com o fígado, vai ter com o fígado com o propósito de criar gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? É o aumento da síntese de glicogênio hepático a partir de um substrato que não é a glicose. Quem é o substrato agora? São os aminoácidos, né? São utilizados para a síntese de glicogênio, portanto, dando origem à gliconeogênese. Agora, lembram que não tem insulina? Se não tem insulina e a glicose não está chegando até o fígado, né? Todo o glicogênio armazenado vai por glicogenólise ser degradado a glicose que sai do fígado. Saiu do fígado, isso está colaborando para manter, né, esse quadro de hiperglicemia, tá ok? Com relação às gorduras, né, nós sabemos que após uma refeição ocorre aumento dos ácidos graxos no plasma, ácidos graxos que são absorvidos, né, a partir dos nutrientes da dieta. Entretanto, gente, se eu não tenho insulina, o que vai acontecer é um aumento da degradação de gordura. Com qual propósito? Disponibilizar mais ácidos graxos para o plasma, para que esses ácidos graxos se desloquem até o fígado para serem utilizados como fonte de energia e aqui manterem síntese de acetil-CoA e ácido acetoácido, entretanto, com aumento da produção de cetonas, né? Garantindo o quadro de cetoacidose, tá? Esses ácidos graxos aqui no plasma, né,
são deslocados para o fígado com o propósito de garantir substrato para a síntese de energia, né? Nessa condição, com relação ao metabolismo de gordura, o que a gente vê? A gente vê que esse indivíduo com DM do tipo 1, ele vai ter diminuição da gordura armazenada, então ele vai tender à emaciação, ele vai tender ao emagrecimento. Quando eu falo emaciação, é uma emaciação mesmo, por quê? Ele não perde só gordura, lembra que ele tem perda tecidual muscular, né? Esse aumento da degradação de gordura na ausência da insulina, para permitir que a gordura seja utilizada como fonte de energia, vai caracterizar perda tecidual, daí o emagrecimento, né? Então, a gente já relacionou essas condições associadas aos ácidos graxos, a glicose e a proteína, né, os aminoácidos, e aí a gente pode considerar o seguinte: essa produção de cetonas aqui vai induzir acidose metabólica, né, por conta da cetoacidose. Induziu acidose metabólica, o que nós vamos ver é um aumento da ventilação. Então, a frequência de ventilação respiratória, né, de um indivíduo vai estar aumentada diante da acidose metabólica, e nós vamos observar acidificação da urina e hipercalemia, aumento da concentração de potássio na urina, tá? Isso tem a ver com os mecanismos de controle de pH de líquido corpóreo que a gente estudou lá na fisiologia renal, tá? E nós sabemos que essa acidose metabólica, ela pode sim induzir ao coma ou à morte, né? Ainda, nós sabemos que a hiperglicemia pode exceder o limiar renal para a glicose, né? Aumenta a concentração de glicose que pode ser perdida para os túbulos renais. E uma vez que essa glicose é perdida, nós sabemos que ela não consegue, estando em alta concentração no túbulo proximal, ela não consegue ser reabsorvida de volta para a circulação sanguínea. Então ela fica sim no túbulo renal e garante ali perda de glicose para a urina. A gente sabe que a urina tem caráter osmótico, então junto dessa glicose que é perdida, muita água vai ser perdida também, caracterizando o processo de glicosúria, né? E essa glicosúria leva a um quadro que nós conhecemos como diurese osmótica e poliúria. Diurese osmótica, porque a glicose que está sendo perdida pela glicosúria, né, desloca muita água e o volume de urina está aumentado, então nós temos poliúria. Esse quadro de diurese osmótica e poliúria tende a conduzir o indivíduo para um quadro de desidratação. Então, na medida em que o indivíduo perde líquido, né, pela urina, ele vai tentar compensar essa situação, ele vai ter, na verdade, uma condição que permite concentração dos líquidos corpóreos, isso vai aumentar a secreção de ADH. Só que o ADH é o hormônio antidiurético, não é? O que ele vai fazer? Tentar reabsorver a água de volta para a circulação sanguínea, né? E isso vai, na verdade, criar uma condição de disputa com a glicose que fica no túbulo renal. Porque o ADH tenta deslocar, como hormônio antidiurético, tenta deslocar a água de volta para a circulação sanguínea. Entretanto, se eu tenho muita glicose no túbulo renal, essa glicose, como tem caráter osmótico, vai tender a aprisionar a água lá no túbulo, né? Junto disso, a gente lembra que quadros de aumento de concentração do leque tendem a liberar ADH que promovem a sede. Então, aumenta a sede, aumenta a ingestão hídrica, que é o que justifica a condição de polidipsia que esse indivíduo com DM do tipo 1 deve apresentar, né? Diante da desidratação, e vejam, mesmo que o indivíduo beba água, mesmo que eu tenha um aumento da secreção do hormônio antidiurético, né? O quadro de hiperglicemia, ele tende a se manter quase que de forma progressiva. Esse indivíduo tem que controlar de uma forma muito
próxima, né, e frequente a ingesta de alimento, né? E como ele não tem liberação de insulina, ele merece a injeção de insulina, tá? Ele tem que fazer um controle ou uma compensação através da administração de insulina exógena, né? E essa é uma condição que é muito estudada. Existe uma série de protocolos para tratamento, tá? Para administração da insulina nos pacientes diabéticos, mas ele é um paciente que é definido como paciente insulino-dependente, sempre. E essa insulina da qual ele depende é exógena, né? Já que a endógena ele não apresenta. Olhem lá, esse quadro de desidratação que tende a se instalar, apesar da polidipsia, né, acaba por caracterizar uma tendência contínua à diminuição do volume de sangue e à diminuição da pressão arterial, tá? O que vai acontecer aqui? Essa tendência contínua à diminuição de volume e de pressão sanguínea deve garantir uma insuficiência circulatória, tá? Diante da insuficiência circulatória, tá claro que os tecidos vão sofrer com diminuição da oferta de oxigênio para eles. Isso deve aumentar o metabolismo anaeróbio e por isso a produção de ácido lático. Só que se aumenta a produção de ácido lático e de uma maneira exacerbada, porque eu tenho uma insuficiência circulatória bastante considerável, isso deve colaborar para potenciar o processo de acidose metabólica, e nós já vimos que a acidose metabólica ela tende a caracterizar o coma ou a morte, né? O interessante aqui é que diante da diminuição do volume do sangue, da pressão arterial, nós sabemos que o organismo ele tende a criar, e nós já estudamos isso em aula presencial, inclusive, né? Nós sabemos que o organismo ele tende a compensar isso, principalmente através da ativação do sistema simpático, né? Através de ativação de baroreceptores, através de receptores de volume. Entretanto, se esse processo de compensação, né, dado pelo Centro de Controle Cardiovascular, ele é mantido de maneira muito insistente, nós sabemos que a compensação é fisiologia, tá? Agora, quando esse processo compensatório se mantém de uma forma prolongada e insistente, ele pode simplesmente jogar a toalha, como se estivesse dizendo, eu tentei, mas não deu, né? E isso vai caracterizar uma falha da compensação, principalmente por quê? Porque apesar da tentativa do Centro de Controle Cardiovascular em compensar a queda de volume e de pressão arterial, a causa para queda de volume e de pressão está lá na hiperglicemia, tá? Então, apesar da compensação, o indivíduo continua hiperglicêmico. Então, o que nós vemos com o passar do tempo é uma falha da compensação. Quando eu tenho uma falha da compensação, eu tenho sim um aumento, né, da caracterização de insuficiência da função circulatória que leva ao coma ou à morte, né? Então, esse quadro de diabetes mellitus do tipo 1, ele tem que ser monitorado, como eu já disse, de uma forma bem próxima, porque ele tende a ter, como a gente já considerou, um início bastante abrupto e as consequências que ele traz para o organismo são bastante severas, podendo induzir a morte, né? E fazendo com que, do ponto de vista terapêutico, esse indivíduo com DM do tipo 1 evolua sempre para dependência da insulina, tá ok? Eu vou terminar aqui para não me estender muito e no próximo áudio nós vamos falar de diabetes mellitus do tipo 2.